Olha, enquanto a gente estava ouvindo a Tainá, a Herédia também já informou aqui que daqui a pouquinho já tem apuração e tem novidade das repercussões sobre essa conversa do que está sendo discutido neste momento entre o presidente brasileiro e o presidente argentino. E ainda neste assunto, a gente conversa agora com o economista e presidente do INSPER, o Marcos Lisboa, que gentilmente aceitou a nossa entrevista para a gente poder repercutir. Essa que é a primeira viagem de Luiz Inácio Lula da Silva, viagem internacional. Temos? Pronto, já estamos aqui com o Marcos na tela. Tudo bem, Marcos? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Vamos lá, para a gente poder tratar um pouco de tudo isso que está acontecendo nesta segunda-feira, 23 de janeiro. A ideia possibilitaria os países do bloco a negociarem entre si sem depender do dólar. Quando a gente fala a respeito... Aliás, eu comecei fazendo a pergunta, mas não trouxe aqui o abre-alas do assunto. Quando a gente fala dessa moeda, essa unificação entre os países, que é uma das pautas desse encontro de Lula junto com Alberto Fernandes. Eu quero te ouvir sobre essa possibilidade. Por favor, Marcos. Olha, eu acho que é uma pirotecnia, não tem nada de concreto aí. Isso aí enfim, é para dar manchete de imprensa, mas na prática não tem nada. Qual é a vantagem de ter uma moeda? Né? Então, a Argentina vai pagar, se tiver superávit de um lado, vai pagar em que moeda? Né? Enfim, acho que é só para gerar fumaça, perda de tempo. Inclusive, quando o Fernando Haddad foi questionado sobre essa moeda única, por um integrante da imprensa, ele chegou a dizer, você precisa se informar melhor, né? Isso não... Vai se informar direito e depois venha me fazer uma pergunta. Mas o embaixador da Argentina disse que tinha falado sobre essa moeda comum com o governo brasileiro, apesar do posicionamento de Haddad. Isso, não, gente, isso aí vamos lá. Uma coisa é ter uma moeda única, que é o caso da Europa, etc., né, país e gerou uma imensa complexidade técnica de ajuste das políticas fiscais, contribuiu para a crise, né, severa que ocorreu na Europa há 10 anos, não é nada trivial. Outra coisa, são essas ideias, enfim, que ficam pipocando por aqui, né? De, por exemplo, ter uma moeda de troca entre comércio entre Brasil e Argentina. Mas, de novo, o problema da Argentina é a inflação que eles têm um problema de restrição cambial, eles têm uma série de dificuldades graves, né? Enfim, de novo, não tem nada aí. Isso aí é pura perda de tempo. Ei, Marcos, Thaís Herédia aqui, meu caro, que bom estarmos juntos. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem, você? Me atropelei aqui, Elisa? Não, mas por Desculpa, favor, chega mais. Eu só ia lhe apresentar, mas a casa é sua. Marcos, olha, conversando com a equipe econômica, o que eles disseram, tentando explicar aí que focinho de porco não é tomada, é que a ideia para curto prazo é lançar um mecanismo de financiamento dos importadores argentinos, como a China já faz. Aliás, a China tomou a liderança como maior exportador para a Argentina há 2 anos e o Brasil hoje está numa segunda colocação ali com baixa competitividade. Queria te ouvir um pouco sobre essa ideia de fazer um financiamento. A ideia é usar o fundo garantidor às exportações, com garantias reais da Argentina, contratos futuros, recebíveis e tudo mais. Você acredita que pelo menos esse mecanismo para melhorar e devolver ao Brasil algum lugar ao sol ali como maior exportador à Argentina funcionaria? A Argentina tem um problema grave de inflação e de restrição cambial. Eles têm segurado a inflação por meio do controle cambial. Os investidores na Argentina têm uma dificuldade imensa, né, de conseguir receber o dinheiro que lhe é devido. Tá? Então não tem mecanismo para resolver, esse é um problema da Argentina. Eu acho que, infelizmente, o Brasil, de novo, né, está optando por não fazer acordos com os países com os quais nós podemos nos beneficiar, né? Como, por exemplo, a questão da Europa, OCDE, Estados Unidos, né? Mesmo o leste asiático, que é onde a gente tem maior complementaridade. Então, eu acho que é mais uma vez, né, a conversa para fazer um discurso muito mais para militância do que para gerar, enfim, ruído, né, manchete de jornal, do que para ter qualquer relevância, né? De novo, não é um tema, né, é perda de tempo essa discussão.
Posso fazer mais uma, Elisa? Por favor. Então deixa eu ir lá. Marcos, até mais cedo hoje eu usei aquela máxima, né, que países não têm amigos, países têm interesses, e você trata agora da questão da prioridade. Queria te ouvir um pouco sobre isso, quer dizer, o Brasil está atrelado à Argentina por causa do Mercosul, tem a discussão do acordo com a comunidade europeia, tem a discussão se vai entrar ou não na OCDE. Qual é a tua primeira impressão daquilo que o governo Lula está sinalizando ali como sua prioridade de política externa? Você tem um ponto importante, quer dizer, a gente tem várias oportunidades no Brasil de fato expandir o seu comércio, de ficar mais assemelhado com as regras que regem os países envolvidos, né? Infelizmente, eu acho que a gente retrocedeu numa agenda, né? Vai lá com a Argentina, que tem seus problemas imensos, né, a serem enfrentados, né? E vamos deixar a OCDE passar, deixar acordos com a comunidade europeia passar, o que vai ser uma pena para o país, né? E, sobretudo, o leste asiático. Quer dizer, o leste asiático é muito complementar, Thaís, à economia brasileira, né? O que a gente não faz bem, eles fazem bem. A gente faz várias coisas que eles precisam imensamente. O Brasil se beneficiou muito do comércio com o leste asiático. Essa deveria ser a nossa prioridade, né? E não esse jogo de cena com a Argentina, que começa com nada e vai terminar com nada. Conversamos então com o economista e presidente do INSPER, o Marcos Lisboa. Marcos, obrigada pela gentileza, hein, de, enquanto nós estamos aqui com as imagens desse encontro entre Brasil e Argentina, já poder ouvi-lo e repercutir todo esse primeiro encontro internacional de Lula. Bom dia, obrigada. Obrigado.